agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino, na 106 FM Gospel. Isaías capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota do guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Amado Espírito Santo, apresentamos, Deus, este momento sob o teu poder, Pai, sob a tua autoridade, Senhor. Amado Espírito Santo, toma o controle de todas as coisas, Pai, de todas as palavras que forem ditas a partir de agora. Que o teu Espírito Santo ministre a palavra de acordo com a tua vontade. Que os corações aqui, Pai, possam, Deus, nessa noite serem cheios da tua presença, da tua força, do teu poder, da tua unção, Senhor. Todos nós possamos sair daqui cheios, alegres, contentes, Pai, porque sabemos que o Senhor Jesus Cristo está vivo, está conosco, é Emanuel sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Rapidamente eu quero compartilhar com você uma palavra sobre o aniversariante do dia. Quando nós falamos sobre o Natal e nós olhamos aqui para o Natal, para a data que popularmente é celebrado o Natal, na Bíblia não existe nenhuma referência de que de fato dia 25 de dezembro é o dia em que Jesus Cristo nasceu. A Bíblia não fala isso. Aliás, alguns estudiosos até mesmo acreditam que Jesus não nasceu nesta época, por causa da evidência de Lucas capítulo 2, quando os pastores estavam cuidando de algumas ovelhas próximos a Belém, e a Bíblia diz que anjos vieram a eles dizendo que o Messias havia chegado, que o Redentor havia nascido. Essa data não é uma data que coincide, porque dezembro em Israel é um tempo de muito frio. Para quem já esteve no deserto sabe que o deserto à noite ele faz, no inverno, temperaturas negativas, frio. Durante o dia um calor escaldante, uma variação de temperatura. E dezembro, nesta época do ano lá em Israel, é um tempo de muito frio. Alguns dias chega a nevar no deserto. Logo, os pesquisadores entendem que não era época para pastores estarem no pasto, ao ar livre, no tempo, à noite, cuidando de ovelhas. Por conta do frio, as ovelhas deveriam estar abrigadas. Entretanto, na cultura, na sociedade, foi estipulado o dia de hoje, o dia de Natal, como o dia da celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo.
Algumas pessoas têm problemas com isso, alguns mais religiosos, eles não comemoram o Natal porque a Bíblia não diz que essa data é a data que Jesus Cristo nasceu. Eu não tenho problema nenhum com comemorar o dia de Natal no dia 25 de dezembro, porque Natal significa nascimento, nascimento da esperança, nascimento da salvação, nascimento da remissão dos nossos pecados, nascimento do Salvador, Senhor da nossa vida, nascimento da solidariedade, do amor, da fraternidade, da compaixão, da misericórdia, da longanimidade, da bondade. Tudo isso simboliza o Natal. Essa semana é uma semana onde nós todos estamos mais voltados para a caridade. Época de Natal é um tempo onde nós todos estamos mais dedicados, coração mais amolecido. Muitos de nós fizemos cestas de Natal para entregar aos carentes, levamos alimento, levamos brinquedos. Tudo isso é Natal. Tudo isso é mandamento de Deus. Tudo isso é revelar a glória de Deus em nossas vidas. Isso tudo é maravilhoso. Por isso, eu particularmente não tenho problema nenhum em celebrar o Natal, no dia 25. O que me deixa chateado, e eu tenho certeza que entristece o Espírito Santo, é quando nós, igreja, fazemos isso somente no Natal. Somente na data de 25 de dezembro. Natal simboliza nascimento, e Jesus Cristo é aquele que nasce todos os dias na vida de alguém. Natal é Natal 365 dias por ano. Por isso que a Bíblia não estipula um dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia não quer que nós tenhamos apenas um dia para celebrar o nascimento, mas que a gente se levante todos os dias, fazendo com que Jesus Cristo nasça no nosso coração e através de nós na vida de alguém. Esse é o maior significado do Natal. Isso que nós estamos fazendo nessa semana, nós deveríamos ter a consciência de fazer todos os meses. Escolher um dia do mês para ir num orfanato. Aqueles que têm mais condições, um dia da semana. Aqueles que podem dedicar mais tempo, façam. Aqueles que não podem, não deixem apenas para uma data de final de ano. O mundo pode até estar vivendo dessa maneira, outros ainda roubam a glória de Deus, fazem, mas dão crédito ao Papai Noel, tirando toda a glória do Papai do céu. Devemos fazer isso todos os meses, sempre que pudermos, sempre que o Espírito Santo tocar em nosso coração, deixarmos o nosso coração sempre limpo, sempre voltado para a solidariedade, porque aqueles que o Senhor olha e vê neles um coração solidário, amoroso, cheio de compaixão, a qualquer momento o Senhor pode te usar como um instrumento. E Jesus Cristo falou que há mais alegria em dar do que receber. Sabe por que a data de Natal é uma data de tanta felicidade? Porque é uma data onde nós damos muito mais do que recebemos. Você deu presentes para filho, para pai, para avô. Você levou doações a tantos lugares e você se sente feliz por causa disso. Jesus falou: há mais alegria em dar do que receber. Sabe por que muitas vezes durante um ano a gente sofre tanto? Porque a gente quer receber e não quer dar. E o coração vai se voltando para o orgulho do me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero receber, eu preciso, eu quero, eu tenho. E esta mudança de foco começa a trazer para dentro de nós a opressão, a angústia, a ansiedade, a depressão. Casos mais drásticos, alguns chegam a tirar a própria vida.
enquanto nós tivermos o nosso coração voltado para o dar, enquanto nós tivermos o nosso coração voltado para o próximo, Natal é uma data onde se estabelece o maior mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Se o nosso coração estiver voltado assim o ano inteiro, diz a palavra do Senhor: deem e vos será dado, boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Deus tem bênçãos para você de janeiro a janeiro. Deus tem vitória para a sua vida de janeiro a janeiro. Deus tem vitória, tem maravilhas, tem prosperidade, tem crescimento, tem saúde, tem paz para derramar sobre o teu lar, tem negócios para que você seja aquele que está à frente fechando de janeiro a janeiro. É 365 dias por ano. Se o coração da sua igreja for Natal, de janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro. Esse texto que nós acabamos de ler parece ser um texto que foi escrito por alguém que foi testemunha ocular dos fatos. Um menino vos nasceu, diz a palavra do Senhor. O governo está sobre os seus ombros. Isaías escreve: onde havia trevas brilhou uma luz. Galileia dos gentios, antes desprezada, agora honrada. Quando Isaías escreveu essa palavra, a impressão que nós temos quando nós lemos ela é que Isaías foi uma testemunha ocular, como João, como Mateus, como Lucas, como Marcos, que escrevem os evangelhos a partir de um tempo que eles viveram. Foi escrito depois que Jesus Cristo realizou todas as coisas. Eles começaram a escrever trazendo à memória toda a obra de Jesus, todo o ministério de Jesus, tudo que ele fez. Eles testemunharam. Quando a gente lê Isaías, a gente tem a mesma impressão, porque ele fala de coisas que aconteceram nos mínimos detalhes, exatamente como aconteceram. Agora, sabe qual é o grande barato disso tudo? É que Isaías escreveu tudo isso quase 800 anos antes de Jesus vir ao mundo. Essa é a grande maravilha da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela levou cerca de 1500 anos para ser escrita, 15 séculos. Foi escrita por cerca de 40 homens. A grande maioria deles não era contemporâneo, nunca se viram, nunca se conheceram, nunca se falaram. Mas se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar um erro, não vai encontrar uma contradição, e vai encontrar nela inteira todos os autores falando de um único Deus, falando de um único Salvador, falando de um único caminho, que se chama Jesus Cristo. Só quem não se preocupa com a história, quem não vai atrás da história, que pode olhar para um livro como esse e duvidar daquilo que nele está escrito. A história coopera. Vamos a Israel. Hoje Israel é um sítio arqueológico a céu aberto. Escavações são realizadas lá constantemente, cada uma delas para descobrir o que está escrito na Bíblia. E sempre que eles acham alguma coisa, eles confirmam aquilo que aqui está escrito. Nunca vi uma verdade bíblica ser desmentida. E o mais interessante é que os homens que escreveram eram homens comuns. Moisés, que veio anterior ainda a Isaías, milhares de anos antes ainda, era um simples pastor de ovelhas, que nem eram suas, praticamente alguém falido,
porque foi criado no palácio de Faraó, sob a cultura mais poderosa da época, recebeu a educação de um príncipe e foi parar em Midian como pastor de ovelhas do seu sogro. Só que um dia Deus o levantou para ser o maior profeta da história da Bíblia. Isaías foi um grande profeta. Esdras foi um sacerdote. João, um simples pescador. Pedro também, um simples pescador. Homens que não diferenciavam em nada daquilo que somos hoje, não eram melhores do que nós. A Bíblia diz que Paulo era fabricante de tendas, e hoje é o apóstolo dos gentios, considerado um dos homens mais sábios que já pisaram nessa terra. Dos 7 livros do Novo Testamento, 14 cartas foram escritas por ele. Sabe o que isso tudo significa? Que nada impede do Senhor usar eu e você para escrever a história da igreja nos dias de hoje, para escrever a história do reino de Deus nos dias de hoje, para deixar um legado que futuramente aqueles que vierem depois de nós vão se lembrar. Lembra do Joãozinho, da Mariazinha? Ele escreveu que ele viu a glória de Deus, o poder de Deus. Deus se manifestou na vida dele, ele deixou escrito isso, e hoje nós estamos nos alimentando de testemunhos de homens que eram parecidos conosco, mas se deixaram ser usados pelo Senhor para uma grande obra nessa terra. Você pode. Quando olhamos para a nossa própria natureza e para as nossas fragilidades, temos dúvidas em relação a isso, mas nós podemos. E aqui está Isaías falando de Jesus Cristo. Já que a gente está falando de Jesus Cristo, em 7,14, Isaías 7,14, ele fala uma outra coisa maravilhosa, porque a virgem dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamarão ele de Emanuel, Deus conosco. Isso se cumpriu, meu irmão. Isso se cumpriu quando Jesus Cristo veio ao mundo, quando Jesus nasceu, quando ele se tornou carne, quando ele habitou entre nós, quando ele foi aquele rei que se dispôs a sua glória para viver entre nós. Ele se transformou por esse seu sacrifício em Deus conosco. Hoje ele é Deus na sua vida. Hoje ele é Deus em você. Hoje ele é Deus através de você. Hoje ele é Deus a partir de você. Hoje ele é Deus conosco em tudo aquilo que fizermos, por onde andarmos, aonde passarmos, ainda que seja um lugar de tribulação. Deus é Deus conosco. Emanuel está na sua vida. Deus conosco, se cumprindo cada palavra, se cumprindo cada diretriz, se cumprindo cada profecia. Por que você tem dúvida das profecias que foram liberadas sobre a sua vida? Por que nós duvidamos daquilo que foi liberado sobre nós, aquilo que foi dito para nós, aquilo que um dia você ouviu dizendo: o Senhor te diz que algo fará na sua vida, Ele te levará aqui, fará de você isso, Ele fará com que o seu nome seja exaltado através da sua vida, Ele cumprirá o propósito dEle na sua vida. Deus já te liberou uma palavra. O Espírito Santo de Deus em algum dia usou um profeta para falar para você que Ele te ama, que Ele é com você e que uma grande obra Ele vai fazer através de você. O problema hoje da grande maioria dos cristãos, dos irmãos que nós temos na fé, é que diante das adversidades desistem da caminhada. Se existe uma marca de um filho de Deus vencedor nessa terra, essa marca se chama perseverança.
Só vencerá quem persevera no propósito ao qual o Senhor lhe chamou. Hoje a grande maioria dos irmãos na fé, diante dos problemas, desistem. Basta você olhar, você que já está caminhando há um certo tempo na fé. Se você olhar ao seu lado, você vai ver que muitos irmãos que estavam junto com você, hoje já não estão mais do seu lado. Pararam pelo meio da caminhada, desistiram no meio da tribulação, não se apegaram à palavra que foi liberada sobre a sua vida, por isso ficaram no meio da caminhada, e por isso as palavras proféticas não acontecem. Jesus, ele tomou posse da palavra. Jesus venceu porque ele acreditava 100% nas promessas que foram liberadas. Lá em Lucas 4, quando ele vai ser colocado para fora do lugar onde ele nasceu, antes disso ele prega uma palavra dizendo: porque o Espírito de Deus, Isaías, ele lê 58, porque o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, proclamar a liberdade àqueles que estão cativos, e anunciar o ano da graça do Senhor. Ele sabia exatamente qual era a palavra que estava sobre ele, tomou posse dessa palavra e foi fiel a ela até a morte, obediente a ela até a morte de cruz. Por isso a Bíblia Sagrada diz que foi lhe dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Foi pela perseverança, foi por confiar, foi por acreditar 100% na palavra que foi liberada sobre ele. Aquela palavra que está liberada sobre você. Este livro é um livro de profecias sobre a sua vida. Esse livro é um livro de promessas sobre a sua vida. Esse livro é um livro que diz que você é bem-aventurado porque chora, porque você será consolado. Esse livro é um livro que diz: bem-aventurado você que tem fome e sede de justiça, porque você será satisfeito. Sabe qual é o problema? A gente tem fome e sede de justiça, mas desiste, desanima e não dá crédito à justiça que vem de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz: considerem motivo, olha o texto, considerem motivo de grande, não é qualquer, é grande alegria. Quantos aqui estão alegres? Quem aqui está alegre na presença do Senhor? Considerem motivo de grande alegria o fato, porque é fato, na vida de todos, quem crê e quem não crê, ateu ou evangélico, o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, é até o fim, perseverando, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Deve ter ação completa, para que vocês se tornem maduros e íntegros. Sabe por que serve a tribulação? Para nos amadurecer no Senhor, para nos dar um caráter íntegro diante do Senhor, para que aqueles que nos olhem vejam que em nós brilha o Espírito Santo de Deus. Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, o que haverá a nós de pensarmos que Ele nos pouparia? A provação, a tribulação, a adversidade produz um caráter íntegro. E aí a Bíblia termina dizendo: para que não lhes falte coisa alguma. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês se tornem maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Na tua perseverança, na tua dedicação, na tua confiança em Deus,
na tua credibilidade que você dá à palavra do Senhor, Deus vai produzir em você um caráter aprovado, um caráter íntegro. Você vai alcançar o propósito de Deus para a sua vida, e no final da história não vai lhe faltar coisa alguma. Essa é a palavra liberada para nós. Por isso Jesus Cristo falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. Reino de Deus em nossas vidas, o reino de Deus que está em nós, o reino de Deus que está dentro de nós, o reino de Deus que está entre nós, o reino de Deus que é proclamado através de nós, um reino de paz, de alegria, de amor no Espírito Santo de Deus, um reino que não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo de Deus. Se esse reino estiver em nós, se esse reino for encravado dentro de nós, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Foi isso que Deus fez com Jesus Cristo. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Hoje estamos aqui celebrando um Natal, que não deve ser apenas um momento do ano, mas deve ser parte da nossa vida, todos os dias do nosso ano. Passarão os céus e a terra, disse ele, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras de Cristo todos os dias devem ser proclamadas pela vida, pela boca, pelas palavras da sua igreja. Hoje nós estamos aqui celebrando a vida daquele que se fez carne. João escreveu: a palavra se fez carne, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo de Deus, cheio de graça e de verdade. A palavra que é verdadeira, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que de fato muda a vida daquele que nela crê. A palavra se chama Jesus Cristo, é a vida dele que nós estamos celebrando hoje aqui. Aquele que, apesar de ser Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a se tornar como servo, como um de nós, como humanos, e sendo encontrado em natureza humana, disse a palavra do Senhor em Filipenses 2, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Essas são as atitudes que nós devemos dar. Nós sabemos que a lei da física, ela é regida por causa e efeito, ação e reação. Toda ação que eu tomo gera uma reação. Isso é uma lei da vida. E essa lei, ela está estabelecida também no reino de Deus. A ação gera uma reação. Jesus, quando humilhou-se a si mesmo, quando esvaziou-se de si, quando na natureza de rei, de Deus Todo-Poderoso, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz, ali ele gerou a ação, ali ele lutou pela causa, ali ele promoveu uma atitude, e aí depois de tudo isso, vem a reação, depois de tudo isso vem o efeito, e Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e nosso Senhor. Na sua vida vai ser exatamente da mesma forma. Tenha uma atitude de viver o Natal 365 dias no seu ano. Lute por uma causa, promova uma ação, e você vai ver a reação de Deus, trazendo sobre a sua vida prosperidade, crescimento, abundância, provisão, realização de sonhos, trazendo sobre a sua história um tempo onde Ele fará de você mais do que vencedor, como diz a sua palavra. Por isso nessa noite eu quero orar com você, quero pedir para que o louvor venha aqui à frente. Já estamos adiantados na nossa hora,
Natal é nascimento. A palavra Natal significa nascer. Jesus, certa vez, na sua conversa com Nicodemos em João 3, Jesus falou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus falou isso, Ele não falou a um ímpio, a um pecador, a um indouto. Ele falou isso a um mestre de Israel, um homem que Israel era conhecedor da palavra, da lei, mas esse homem não sabia disso, exatamente como hoje muitos de nós, meu irmão, estamos dentro da igreja e não sabemos. Estamos dentro de uma religião, fazemos parte de um método, promovemos um ritual, mas a verdade é que ainda não nascemos de novo. E Jesus falou para esse homem Nicodemos: Nicodemos, tu é mestre em Israel e tu não sabes essas coisas? Ninguém pode ver o reino de Deus a não ser que nasça de novo da água, que é a palavra, e do Espírito. Para entrarmos no reino de Deus, para o reino de Deus fazer parte da nossa história e ser implantado em nós, e a partir de nós as promessas, palavras proféticas que aqui estão liberadas. Paulo certa vez escreveu que os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Este ano foi um ano de muito sofrimento para muitos, foi um ano de muitas tribulações para muitos. Só que veja o que diz a palavra do Senhor. Se você faz parte do reino de Deus, se você tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Sabe o que esse sofrimento está produzindo? Glória eterna sobre a sua vida. Sabe o que esse ano turbulento produziu em você? Glória eterna para a sua vida. É isso que está acontecendo com a igreja e na igreja. Por isso, meu irmão, eu não estou te chamando para ser um masoquista. Eu estou te chamando para reconhecer que este tempo de dor produzirá em você glória, e chegará um tempo em que Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Você só precisa permanecer fiel a tudo que aqui está escrito. Você permanece quando você nasce de novo da água e do Espírito, quando Jesus entra na sua vida, quando Ele de fato se torna Senhor da tua vida, quando a tua própria vontade já não é mais aquilo que te guia, mas o que te guia é a vontade do Senhor para a sua vida. Hoje eu estava à tarde meditando nisso, estava me lembrando que o Senhor me chamou aos 30 anos. Eu me considero um privilegiado, porque quando eu olho para a Bíblia eu vejo que muitos foram chamados aos 30 anos, foram levantados por Deus aos 30 anos. Jesus mesmo começou seu ministério aos 30. Comigo foi exatamente a mesma coisa. Aos 30 anos eu tive uma experiência com Deus, onde Ele disse: de você farei um pregador da palavra. E até então eu não tinha nada em mim que pudesse enxergar no espelho um pregador da palavra. Mas aquele dia Deus chamou e Deus começou a fazer. E hoje eu estava me lembrando, até os 30 anos de idade, eu fiz tudo o que eu quis de acordo com a minha vontade. Tudo que você imagina que eu tive vontade de fazer e pude fazer, eu fiz. E hoje eu estava me lembrando, sabe do que? Como é lamentável um homem entregue à sua própria vontade. É lamentável a vida de um homem e de uma mulher que está entregue à sua própria vontade. Um homem e uma mulher entregue à sua própria vontade vive uma vida de dor, de sofrimento, de escassez, uma vida de colher frutos amargos e espinhos na sua velhice. Muitos morrem e perdem a salvação.
Foi isso que aconteceu comigo até os 30 anos. E não pense que não colhi frutos amargos disso. Colhi e colho até hoje. Só que pela misericórdia de Deus, um dia Ele me alcançou, e naquele dia eu tomei uma atitude, porque isso não parte de Deus, parte de nós, de dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade. Não existe nada melhor na nossa vida do que nós andarmos pela vontade do Senhor. Ainda que desertos venham, ainda que tribulações venham, porque é da vontade do Senhor fazer com que passemos por isso, para produzir em nós um caráter aprovado em integridade. Mas é muito melhor andar pelo deserto, estando sob a vontade do Senhor, do que ficar na sombra e água fresca, nos braços do mal. Entregue a sua própria vontade. O coração do homem enganoso e mau. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. E se existe alguém aqui nessa noite, que numa noite de celebração de Natal, quer que Jesus entre na sua vida, quer nascer da água e do Espírito, dizendo: Senhor, até hoje o que eu vivi foi uma religiosidade, o que eu vivi foi um conceito de homens, o que eu vivi foi um manual de regras. Hoje eu quero nascer da água e do Espírito. Quero aproveitar essa noite de celebração e dizer: Jesus Cristo, entra no meu coração, faça com que eu nasça de novo. Eu quero ver o reino de Deus. Se você está aqui nessa noite com esse desejo, eu quero te convidar para orar. Nós vamos levantar um clamor em adoração. Você sai do seu lugar, vem à frente, e nós vamos orar em nome de Jesus. O teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Nesta noite, Pai, nós estamos celebrando o Teu nascimento, Senhor. Um dia em que o Senhor desceu dos céus e se fez como cada um de nós, limitou o Seu poder, a nossa natureza humana, para passar nessa terra, vencer essa terra, vencer os males que esta vida nos oferece, e dizer que é possível nós também vencermos. A Tua palavra nos mostra que o erro, o pecado, a maldição entrou na terra pelo erro de um único homem, Adão. E por isso, pelo sacrifício de um único homem, a justificação, o perdão também veio sobre nós. O Senhor da cruz do Calvário nos justificou de todo o erro, de todo o pecado, de toda a vergonha, de tudo aquilo que fizemos, Pai, contra o Senhor. Éramos inimigos, mas pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário e pelo caminho que se chama Jesus Cristo, mais uma vez temos o direito, condições de chegar a Ti. Para isso acontecer, o Senhor disse:
necessário que nasçamos de novo. Não é o nascimento de voltar ao ventre materno, não é o nascimento pela carne, mas é o nascimento do Espírito, é o nascimento pela palavra. Quando em nosso coração nós cremos e com a nossa boca confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nesse momento há novo nascimento. Quando declaramos: Senhor, seja feita a tua vontade, estabeleça, Senhor, o teu propósito. É novo nascimento, fazer tua vontade, é novo tempo. que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer teu Espírito, eu quero matar minha carne. Essa música é um reconhecimento da soberania de Deus, é uma declaração a Ele Minha vida seja tua de que Ele é Rei. Jesus, eu quero matar minha carne, De que a sua majestade é sobre nós. tua vontade, teu Espírito, que a minha vida Um Deus amoroso, um Deus maravilhoso, um Deus cheio de compaixão, um Deus que te ama incondicionalmente, um Deus que enxuga dos teus olhos toda lágrima, um Deus que tira do teu corpo o sofrimento, a dor, um Deus que no teu lar promove paz, um Deus que a partir das tuas mãos, quando dentro de você está, faz com que todas as coisas que você toque seja abençoado. Um Deus que abençoa os filhos do teu ventre, um Deus que abre a porta da tua madre, um Deus que te dá filhos. Filhos são herança, são presentes. Te dá pão, te dá leite, te dá água, te dá recursos para você alimentar os filhos que Ele te deu. Então não tenha mais medo, não perca mais noites de sonos pensando: o que será dos meus filhos? O que será da minha família? O que será da minha vida? Deus é aquele que supre todas as tuas necessidades. Você faz parte do reino de Deus. Deixe o Espírito de Natal entrar em você todos os dias. O Espírito do novo nascimento, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de bondade, de solidariedade, de devoção, de caridade, de amor, de fraternidade, de alívio. Deixa Ele operar em você, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja adore ao Senhor. eu quero matar minha carne, Aleluia. fazer tua vontade, teu Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Você ouviu
Mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.